noite a todos. Eu sou a Beatriz, da equipe Renascimento Óleos Essenciais. A gente está aqui um pouquinho para falar sobre a fisioterapia, basicamente focada em reabilitação pulmonar pós-Covid-19. E eu vou estar projetando aqui para vocês um pouquinho sobre os palestrantes e qualquer dúvida vocês podem interagir com a gente. Lembrando que aqui nós temos nas reações a opção de levantar a mão, caso vocês tenham alguma dúvida, e o chat estará aberto o tempo todo para vocês conseguirem interagir conosco. Vamos lá. Nós estamos com a Paula, né? Com a Pamela, com a Ana. Isso. Bom, vamos lá, Flavinha. A professora Flávia Pinheiro, ela é graduada em fisioterapia, ela também está cursando biomedicina, ela tem pós-graduação em dermatofuncional, biomedicina estética, cosmetologia avançada, saúde da mulher e do homem, fisioterapia intensiva e tem curso de formação e extensão em sexologia, ozonoterapia e método Pilates. Ela é responsável pela clínica de fisioterapia e estética doutora Flávia Pinheiro, fisioterapeuta de reabilitação, fisioterapeuta clínica, professora de fisioterapia de pós-graduação e curso de qualificação. Lembrando que esse curso que a gente está apresentando para vocês, ele é aceito pelo MEC, então é bem importante. Sebastião Nascimento, ele é presidente e CEO da Formato Tecnologia e Cosmética e precursor da marca Renascimento Óleos Essenciais. Ele desenvolveu o sistema quântico de terapias Renascimento, integrando várias áreas de tratamento com protocolos exclusivos para otimizar e revolucionar os resultados obtidos. Ele integrou nessa técnica de sistema quântico aromaterapia moderna, eletroterapia e fototerapia. Então, onde a gente precisava de meses de tratamentos, atualmente nós conseguimos visualizar esses resultados em apenas 1 ou 2 sessões. Esses resultados são possíveis, pois através do sistema quântico, as demandas das clientes são tratadas a nível celular e até molecular, de forma que o corpo é tratado como sistema unificado, visando sempre a homeostase. Através de constantes pesquisas e estudos, desenvolveu e criou a Renascimento Óleos Essenciais, que revolucionou o mercado dos óleos essenciais, trazendo a forma de administração em aerosol. Ele é aprovado pela Anvisa, 100% puro, mais concentrado, sem a necessidade de carreadores. Então, damos início à nossa aula aberta sobre reabilitação pulmonar pós-Covid-19. A palavra é sua, doutora Flávia. Comum, né? Eu acho que depois de uma apresentação dessa, né? A gente fica tão sem jeito agora de falar, eu já até me perdi. Me lembrei agora que Flávia sou eu. A gente brinca, mas o negócio está muito sério, né? A gente brinca porque se a gente não brincar, a gente surta. Se a gente não brincar, a gente surta. Em menos de 15 dias, eu já perdi 18 pessoas próximas. Se a gente não brincar com as coisas, fica difícil demais. A gente está lidando com um vírus que toda hora ele sofre uma mutação, toda hora ele tem algo novo a se apresentar. Antes, quando começou, a gente ouvia se falar assim, cuide dos idosos. Cuide dos idosos, porque os idosos eles são predispostos a ter o vírus. Não. Todos nós somos predispostos a ter, independente de qualquer situação, independente de ter alguma predisposição, alguma patologia de base, independente de qualquer coisa. A gente só precisa hoje de tentar, pelo menos, manter o nosso sistema de imunidade em alta. O que é difícil, porque o medo, a depressão, ele gera transtornos e faz a nossa imunidade cair também. Eu estava atendendo uma paciente e ela me disse assim, doutora, é ruim demais fazer fisioterapia, dói demais. Eu disse, nossa, dona Eva, parabéns que a senhora teve o privilégio de fazer fisioterapia, porque eu tenho uma amiga de 23 anos que não teve. Quando eu falei isso, para algumas pessoas pode até parecer grosseiro da minha parte responder para ela dessa maneira, mas às vezes o paciente ele precisa ter um choque de realidade.
A fisioterapia é ruim? É. A fisioterapia é ruim nesse momento, até para quem é sadio. Sim. Você fazer testes respiratórios, mesmo você sendo sadio, vai gerar fadiga, vai gerar cansaço. A respiração é tudo na vida das pessoas e no próprio sistema imunológico. Quando você tem oxigenação de uma forma geral, e o pulmão é a principal arma para você ter um sistema imunológico sadio, para que você consiga, né, absorver realmente o oxigênio de uma forma limpa e eficaz. E aí um outro paciente me disse assim, doutora, eu sempre respirei, mas eu só vi o quanto é difícil respirar quando eu tive que me readaptar e respirar da maneira correta. O simples sentar e levantar da cadeira, associado com a inspiração e a expiração, deixa uma pessoa cansada. E se você, nossa, isso é verdade, faz o teste. Você senta e levanta, puxando e soltando o ar para ver a dificuldade que é. Isso a gente faz no dia a dia automático. Agora, concentra para fazer de maneira correta para ver a dificuldade que é. E quando subir uma escada, né? Subindo uma escada também, a gente percebe muito nitidamente isso. Também, olha, eu posso dizer assim, eu aumentei, foram 20 quilos que eu aumentei, e eu fiquei com muita dificuldade de fazer alguns exercícios, de fazer algumas coisas com os meus pacientes. E quando eu comecei a trabalhar com a reabilitação, eu não tive mais dificuldade. Por que eu não tive mais tanta dificuldade? Porque no início, logo das condutas, eu comecei a trabalhar a minha respiração de maneira correta para ensinar para os meus pacientes. Eu estava enferrujada na respiração. Eu estava enferrujada na questão do sistema respiratório. Eu sabia todos os conceitos, mas você não é só saber os conceitos, é saber usar o conceito na prática. Sim. Então, quando você pega um paciente que ele ficou hospitalizado, ele ficou dias acamado, ele ficou respirando muitas vezes com a ajuda de um catete nasal, com auxílio de oxigênio, ele fez nebulização, ele tomou medicamentos, ele fez várias terapias e de uma forma ou de outra, ele não fez a principal. Quando o paciente está dentro do hospital, alguns têm eu gosto de dizer, alguns têm o privilégio, tá? De fazer a fisioterapia por 2, 3 vezes ao dia, que é o correto. Outras pessoas acham que a necessidade da fisioterapia é 1, 2 vezes na semana. Não é. A fisioterapia ela deveria ser todos os dias. A condição pulmonar ela é tão séria que compromete todos os nossos órgãos se a respiração, se o pulmão não estiver trabalhando de uma forma correta. A respiração, o fato de colocar para dentro e colocar para fora o gás carbônico e o oxigênio é o que faz a nutrição do nosso sangue, de todos os nossos tecidos. É tudo. Então, o pulmão da gente é a vida, é onde está a vida. É o pulmão da gente que, na inspiração e na expiração, leva a oxigenação para o sangue, que vai levar para o coração, que vai levar para o cérebro, vai levar para os nossos membros inferiores, superiores. Então, é quem comanda tudo. É que estabelece as conexões sinápticas, né, Flávia? E fora que o Covid, além do órgão do pulmão, que é o principal órgão, ela sai afetando outros órgãos que a gente não sabe. É uma cadeia de acontecimento que vai acontecendo, às vezes, de forma simultânea, às vezes, de forma alternada. E isso é um desafio muito grande nessa questão da reabilitação. E a gente tem que estar estudando e olhando isso para entender, até porque você vai ter que associar isso com a recuperação muscular, com o posicionamento de órgãos, com pâncreas, com o estado, com o sistema linfático, enfim, com as questões cognitivas que são, né, muito afetadas exatamente pela falta de oxigenação. Então, é um problema bem complexo e o pulmão tem que estar 100%. Exatamente. Aí, o que acontece?
A bactéria, ela acomete primeiro, acomete o órgão que precisa dar suporte para tudo. Como é que você está doente e você consegue passar saúde para os outros? Exato. Não tem como você Difícil. ficar doente e passar a saúde para os outros, porque é um sistema que trabalha em conjunto. Aí a gente faz assim, ó, eu tô com tosse. Ah, mas tosse é sintoma de Covid? É, mas é sintoma de várias outras doenças De gripe, de respiratórias, resfriado, de alergias, de tudo. de alergias, de tudo. Febre. Febre não é doença. Febre é sinal que está tendo uma infecção em alguma parte do corpo. Não necessariamente que seja no pulmão. Se você tiver com uma ferida, independente do que seja essa ferida, vai ter um sinal lá da febre. A febre é só um sinal que tem alguma coisa que não está dando errado. Mas aí a gente tem que começar a associar as coisas da maneira seguinte. Eu tenho febre, eu tenho tosse e eu tenho cansaço. Nossa, mas o cansaço, nossa, deixa eu procurar. Ah, tem doenças respiratórias obstrutivas que vão gerar um cansaço. Ah, mas eu não tinha nada disso, de uma hora para outra eu comecei a sentir todos esses sintomas. Então, assim, a gente está vivendo o primeiro momento. É a primeira vez que a gente passa pelo surto de, será que eu estou com Covid? Ai, não espera perder o paladar, não espera perder o olfato para procurar ajuda. Quanto mais rápido se procura ajuda, mais rápido a gente consegue entrar com condutas para as sequelas. Porque enquanto você sente os primeiros sinais, você está sentindo os primeiros sinais da Covid, quando vai externar tudo isso, é porque já está muito forte, quando já está comprometendo muito. Quando você está sentindo o cansaço, significa que o pulmão já está inflamado. A COVID ela tem uma progressão sistêmica dela, ela é muito acelerada, né? Quando você chega a ter o sintoma, você já tem que estar cuidando, porque a progressão dela é muito rápida. É o que mais a gente vê, pessoas morrendo com 7, com 8, com 10 dias após detectar os sintomas, né? Então, ela tem isso aí. E a recuperação é exatamente inversa. Ela é prolongada, porque depois que ela faz o estrago, o organismo, ela deteriora muito, né, essa questão imunológica, a questão dos órgãos, onde a pessoa tem um probleminha ou outro, ela comete com mais gravidade aquele órgão. E aí, para recuperar isso tudo, ele é lento. Então, do jeito que ela acelera para progredir, quer dizer, isso pela análise que a gente tem feito, que eu tenho observado, o processo de recuperação é inverso a isso, né? Porque o processo de recuperação é lento e a gente precisa de mecanismos para recuperar, para doar para esses órgãos aquilo que eles precisam de uma forma mais eficaz, Exatamente dessa maneira. Aí o que acontece? A gente tem de 7 a 8, 7, 8 uns sintomas por aí, 7, 8, 10. E a gente não precisa sentir todos os sintomas para procurar orientação, para procurar ajuda. Quanto antes se busca, mais fácil vai ser de conseguir adentrar com uma terapia correta. E quando eu falo de adentrar com a terapia correta, vale salientar que todas as pessoas que têm Covid, elas passam por uma inflamação do pulmão e há um comprometimento. Ah, mas eu não tive sintoma nenhum. Você pode não ter tido sintoma, mas faz as radiografias para você ver, para você acompanhar a progressão desse caso, porque a gente tem visto pessoas que tiveram o Covid logo quando iniciou, ano passado, quer dizer, há um ano atrás, pessoas que continuam tendo sequelas, pessoas que continuam tendo um desconforto na garganta, por exemplo. Pessoas que tiveram o timbre de voz comprometido com um pigarro, popularmente falando, com uma coceira na garganta que não passa, uma tosse seca. Nossa, mas você está com essa tosse faz tempo? Nossa, eu acho que eu peguei da parteira. Não, tem uma data que começou essa tosse
E a gente precisa investigar as sequelas que isso causou. Aí a gente entra. Eu tive poucas sequelas, eu fiz o tratamento somente em casa, graças a Deus, né? Tipo, mas quem entra dentro da unidade de terapia sempre teve um comprometimento maior. Sempre teve algo que necessitou fazer essa reposição dentro de um hospital. Não é porque você não foi morrendo para a UTI que você não vai precisar de fazer a fisioterapia. E as pessoas elas têm esquecido muito disso, e depois do Covid tem tido muitas pneumonias, tem tido muitas gripes que não têm cura. E as pessoas não sabem o que é, mas as sequelas estão bem ali, basta fazer as radiografias para ver os comprometimentos no pulmão. É tanto que os meus pacientes, eu faço bem assim, ó, a cada 3 meses tem que fazer a radiografia para a gente ver a evolução. Ah, mas não tem mais, a gente não vai discutir, porque assim, os sintomas, eles aparecem para o COVID, mas os mesmos sintomas, Nascimento, eles aparecem nas sequelas. E tem gente que, às vezes, não tem, é assintomático e tem sequelas. Já estamos com casos assim, né? Tem o professor Felipe Schultz, que, inclusive, é uma pessoa que está com problema cognitivo sério, enfim, ele teve Covid, ficou de bem com Covid, né? Não passou mal, não tossiu, não teve febre, não teve nada, só identificou. E depois de um tempo que ele teve a doença, começou a aparecer exatamente as sequelas. É muito estranho, mas é uma realidade. Mas isso é bem interessante, porque isso está diretamente relacionado com a oxigenação. Sim. Entendeu? Tipo, as pessoas precisam aprender a correlacionar as coisas. A maior necessidade que a gente tem hoje é de fazer a conexão do corpo como um todo. Sim. A respiração é tão importante, né, Flávia? Porque eu tenho um ditado que eu prego muito quando eu estou falando, quando eu estou dando algum curso, e para as pessoas. Se a pessoa respirar pelo menos 3 minutos corretamente, durante 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, à noite, ela rarissimamente, ela fica doente por qualquer coisa. Você consegue ativar todo o seu sistema imunológico de uma forma avassaladora. Uma recuperação, uma eletrificação das células é imediata. Inclusive para o rejuvenescimento, para performance, para questões cognitivas, para inteligência, é fantástico. A respiração é a alma e gozado que as pessoas precisam respirar, gostam e têm preguiça de respirar, que é às vezes uma coisa fica respirando com a musculatura quer assim, né? Quer ficar na cama assim, se pudesse ficava sem respirar, né? Mas respira o mais devagar possível, que é tipo assim, para não cansar de respirar. E não sabe que a respiração é o maior remédio que tem, né? É incrível às vezes. A gente tem várias formas de respirar, né? Na verdade, a gente vai se adequando a que gasta menos energia. O nosso corpo ele é preguiçoso por natureza, tá? O nosso corpo é preguiçoso por natureza, então assim, você diz assim, ó, respira com o pulmão. Você puxa o ar, cresce a barriga, puxa a barriga para dentro, joga o ar para fora. Aí quando você olha para a pessoa, parece que vai estourar a região do tórax, a região de pescoço. Você vê às vezes a pessoa está respirando só vias aéreas superiores, só a respiração apical, e faz, meu Deus, o que essa pessoa está pensando que é respiração? Tipo, as pessoas não sabem o que é respirar. Não sabem respirar, exatamente. Não e muitas sabe. vezes eu perco mais tempo ensinando as pessoas a respirar, vezes profissionais, até da área de fitness, perco mais tempo ensinando a respirar do que propriamente dito no procedimento, no protocolo, em alguma coisa desse jeito. Porque você depende principalmente da respiração para que você tenha sucesso em qualquer terapia. Aí quando a gente fala da respiração relacionada ao Covid, a gente tem que se lembrar assim, a respiração é um processo que consiste em coisas simples, como colocar o oxigênio para dentro, pegar do meio ambiente, colocar para dentro e fazer uma eliminação do gás carbono para fora do organismo. Só que vamos se lembrar assim,
A gente não tem um meio ambiente tão saudável, né? A gente não filtra, a gente não tem um ar tão bom para se respirar. Aí a gente que foi acometido do vírus tem sequelas do pulmão, e se a gente não fizer as coisas da maneira correta, olha, eu estou associando as terapias dos meus pacientes tanto ao oxigênio quanto à questão da nebulização. Nossa, mas para que nebulização? A nebulização é só uma forma de deixar o paciente com as vias aéreas hidratadas, para a respiração não ser tão seca, para não ficar um ar tão quente. A gente tem que pensar no tudo. Não dá para pensar só na sequela daquele momento ali. Tem que pensar no organismo como um todo, porque aquele pulmão vai continuar levando a oxigenação para tudo e ele vai estar comprometido. Então, tudo que a gente puder associar à conduta do nosso paciente, a gente precisa fazer isso. A gente precisa tá integrando de uma forma que ele consiga respirar de maneira correta, consiga suprir as necessidades do organismo e, principalmente, a gente precisa recuperar o pulmão. E para quem já estuda, para quem entende um pouco da fisiologia, a gente sabe que as áreas pulmonares, quando elas são comprometidas, quando elas são mortas, vamos dizer assim, é muito raro recuperar pulmão. Sempre vai ficar algumas sequelas, porque aquele tecido, ele fica enrijecido. Quando o pulmão ele passa por algumas sequelas, ele colabora. O pulmão ele é como se fosse uma esponja. E essa esponja, quando ela passa por muitas agressões, quando ela passa por muitas situações, por exemplo, quando ela tem um derrame pleural, que ela fica com excesso de líquido, é como se fosse uma esponja com excesso de líquido que precisa ser drenado para voltar a expandir. O pulmão sofre, lá vai para os drenos da vida. Quando coloca um dreno, vai dar valor de novo à respiração correta do pulmão. Vai dar valor de novo à fisioterapia, mas até chegar naquela necessidade ali, não se fazia nada, nem se respirava de forma correta. Mas aí a gente chega a um ponto bem interessante, que as sequelas do COVID pode levar a um derrame pleural, as sequelas do COVID pode levar a um DPOC, as sequelas do COVID pode levar para situações as quais acontece um comprometimento cerebral, com sequelas irreversíveis. Quando a gente fala que é irreversível, é que não vai ter volta. Então, muitas situações que a gente tem que lidar, a gente tem que aprender a interligar os sistemas para saber que isso pode acontecer com o paciente. O paciente que ele fica muito tempo dentro da UTI, paciente que fica entubado, paciente que fica muito tempo acamado, ele sofre perda muscular, ele sofre perda óssea, ele perde cálcio, ele perde colágeno, ele perde toda uma estrutura muscular. Então, a gente não pensa só na fisioterapia respiratória, a gente também tem que pensar na fisioterapia de reabilitação, a gente tem que pensar na carga que esse paciente vai ofertar para esse paciente, a gente tem que pensar em um tudo. Então, agora, cada vez mais entendendo sobre a infecção, que é o vírus, a gente tenta chegar a um nível de tentar ver se o paciente fica o menos tempo hospitalizado, tentar diagnosticar o quanto antes, para ver se dá para fazer fisioterapia depois e ter resultados. Porque a fisioterapia, ela dá resultados, mas em algumas situações as sequelas vão comandar. A gente não vai ser a gente não vai sempre salvar a situação, não, porque vai ter situações que a fisioterapia vai ajudar, mas não vai mais recuperar, tá? Chega um ponto que a fisioterapia ela tem as suas limitações, depende da gravidade, né? Igual qualquer outra coisa, a fisioterapia também tem as suas limitações. Seu estágio. Você depende da possibilidade de recuperar o órgão, o movimento, e tudo isso está muito ligado à questão respiratória, sim, a questão de fortalecimento, e sem uma boa respiração, dificilmente se consegue
fortalecimento muscular, melhorar a conexão, ela fica lenta, enfim. Isso leva a gente de encontro ao quadro de sintomas. É baseado no quadro de sintomas que a gente vai fechar as nossas condutas fisioterapêuticas, tá? A gente vai ver se ele teve sintomas leves, se ele teve sintomas moderados, graves, críticos. A gente vai entender que o paciente que ele é hospitalizado, ele tem limitações maiores do que o paciente que ficou num quarto. Vamos dizer assim, você está hospitalizado, mas você pode estar num quarto normal, de leito normal. Você pode estar na UTI fazendo uso apenas de um catéter ou de uma máscara de oxigênio. E quando vai para um caso mais crítico, o paciente vai ser entubado, que aí era para ser o último recurso a ofertar e erroneamente tem sido um dos primeiros quando o paciente dá entrada dentro do UTI, tá? O tubo tem matado muita gente também. A cada 10 pessoas entubadas, nós temos um saldo aí de, infelizmente, incrível, né? 8 pessoas falecem. É uma estatística de quase como é que chama, de incapacidade de resultado na intubação. Simples assim. Aí, assim, as pessoas dizem, você é muito crítica. Porque você não está lá na frente. Nossa, eu estou arrependida. Vocês não entenderam que eu estou arrependida de não estar lá dentro? Eu me arrependi de não estar lá dentro, porque quantas pessoas a gente poderia estar ajudando? Porque quem gosta de estudar busca soluções. Quem gosta de estudar, Nascimento, quem tem amor pelo que faz, busca resultados. O maior prazer que eu tenho é de ter desenvolvido protocolos para reabilitando pessoas que ficaram com 50% do pulmão comprometido e 70% do pulmão comprometido. Esse é o meu maior prazer hoje, como profissional, é poder bater no peito e dizer que eu estou fazendo a diferença na fisioterapia. São poucas as pessoas, são poucos. Isso nós sabemos, né? Eu tenho visto o trabalho que você tem feito, e fantástico, essa recuperação. Usando técnicas que você cria através de entendimento, porque sem entender nada, você não consegue criar nada, né? Não. Aí, quando você conhece a fisiologia, entende de patologia, entende do caminho da doença e o que precisa ser feito, aí fica tipo um bingo, né? Fica fácil. Você falando assim, eu vou pular alguma coisa aqui, tá? Pode pular. Eu vou pular algumas coisas aqui, porque a gente já discutiu tanto sobre os casos, a gravidade de tudo. Eu já vou pular para a ação do LED, tá? Pode pular. O que acontece? A sacada do momento, Nascimento, você sabia que eu trabalhava com LED, levando para a área da estética. Sei. Sabendo o que o LED promove nas células para reabilitação do tecido cutâneo, e a gente sabendo o quão profundo essa terapia vermelha ela consegue alcançar, a gente começou a pensar na seguinte maneira: se eu consigo trabalhar uma inflamação na pele, se eu consigo trabalhar resultados que vêm de dentro para fora, vamos lembrar que todos os resultados, eles vêm de dentro para fora, que a pele da gente tem 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Hipoderme nem conta mais, né? Vamos contar só 2. Aí, vamos lá. A derme ela já está interligada à hipoderme, né? Que a hipoderme já está ali fazendo a sustentação dos órgãos, né? Vamos se lembrar assim, vamos lembrar da fisiologia da coisa. A gente vai lembrando aqui, ó. Eu estou fazendo superficial, mas a minha terapia ela está adentrando e que a minha derme já está conectada na minha hipoderme, e a minha hipoderme está fazendo sustentação de órgãos. Então, eu consigo adentrar essa luz, aumentando a capacidade de oxigenação desse tecido e melhorando a reabsorção do oxigênio. Então, eu consigo ofertar muito mais oxigênio ao meu paciente sequelado quando eu aumento esse suporte interno.
quando eu aumento essa capacidade de absorção e de difusão, porque o sangue ele começa a fluir mais rápido, Sim. o oxigênio ele começa a carregar mais rápido tanto no nosso sistema sanguíneo quanto no nosso sistema linfático, que ele trabalha de forma conjunta. Então, assim, a gente tem uma luz que trabalha diretamente na inflamação, né? A gente vai combater a inflamação e aumentar a demanda do oxigênio naquela região. Olha, eu sou apaixonado por luz, você sabe disso. Não é à toa que eu investi em conhecimento e fiz um aparelho de luz de LED no limite da possibilidade para que ele não tenha aumento de epitélio e tudo mais, mas com uma segurança, um comprimento de onda que não varia, ou seja, ele não tem oscilação, buscando esses melhores resultados. Eu queria te perguntar, porque eu não conheço, quer dizer, conheço de ficar doente, passei 7 dias na UTI por causa de um erro médico, onde tive problema na intubação, né? Quase morri, e o fisioterapeuta se perdeu, me quebrou todos os dentes que eu tinha na parte superior, né? Eu não tinha todos os dentes, eu tinha aí tinha uns 75, 80% dos dentes da parte superior. Ele conseguiu me quebrar aí toda essa parte frontal e eu perdi toda essa arcada dentária, tanto que hoje eu tenho uma prótese superior aqui. Mas eu queria te perguntar, se você tem costume de ver isso. Eu nunca vi ser usado laser em terapias no pós-operatório. Eu nunca vi isso participar da UTI de um hospital. Eu nunca vi isso ser um paciente hospitalar em estado ou quando ele mais precisa de energia, de recuperação celular, de eletrificação das células, de oxigenação sanguínea. Eu nunca vi um equipamento desse implementado dentro de um ambiente hospitalar, de imediato. Você já ficou... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ficou acompanhando alguém dentro de um hospital, tipo assim, sendo acompanhante? Sendo acompanhante, já fiquei com a minha mulher. Você já levou biscoito escondido para dentro do hospital? Já levei biscoito, laranjinha, algumas coisinhas. Eu levei um aparelho. Eu levei um aparelho. E já me falaram que realmente é uma coisa que você ainda tem que fazer escondido, mas assim, os próprios médicos sabem. Hoje a estética está muito evoluída e os procedimentos se tornaram mais simples em função, claro, dos equipamentos cada vez mais modernos, né? Então, a ciência ela andou muito nessa questão da estética. E isso torna uma cirurgia, ela tem, claro, o seu lado negativo, porque tem muita gente despreparada, mas dentro do normal é uma cirurgia rápida, por mais, às vezes, agressiva que se pareça, né? Você faz uma abdominoplastia, você faz ela de forma meio que superficial, mas você desencapa a pessoa todinha. Você causa um ferimento muito sério, muito agressivo. Mas, assim, então, e essa pessoa sai muito rápido porque ela não fica hospitalizada, até porque o custo é alto. E aí ela vai para um pós-operatório, e hoje a gente, graças a Deus, a gente trabalha muito essa questão. E aí todo mundo que usa e aprende a usar dentro dos pós-operatórios, as recuperações têm sido bem melhores, muito melhores, e isso acontece de uma forma muito mais rápida, dinâmica. Quando a gente tem um outro problema, que não é relacionado à estética, mas que acaba ficando hospitalizado, você fica internado, em observação, nisso, naquilo, que demanda uma energia. A gente não vê essas terapias sendo usadas, que eu acho isso um absurdo. Você tocou num ponto bem interessante, que eu não sei a realidade dos profissionais que estão nos assistindo agora, eu posso falar por mim como profissional, que sempre esteve atuando dentro de rede pública. O sistema ele não permite que se tenha aparelhos tão eficazes, tão rápidos, infelizmente.
O sistema ele não quer algo curativo. O sistema ele precisa manter os pacientes em um estado que requer, vamos dizer assim, tempo hospitalar para gerar... Dependência química. Isso, dependência química. É exatamente isso. Aí o que acontece? Eu vou dizer para você, assim, vou de uma forma bem clara, que eu cheguei para um secretário de saúde e disse assim: vamos revolucionar a fisioterapia da cidade? Vamos zerar a fila da fisioterapia? Aí ele riu e disse assim: diga, doutora, o que você tem para ofertar? Eu disse: vamos começar a trabalhar a fisioterapia integrativa, trazendo para dentro da nossa realidade aparelhos simples. Eu citei 3 aparelhos bem simples, que a gente pode estar usando tanto na estética, porque eu faço uso, quanto na fisioterapia. Eu disse: vamos trabalhar com ozonioterapia, com LED-terapia e com correntes elétricas. Só isso, 3. Só esses 3, eu só pedi 3, só disse esses 3. Aí ele disse: é muito caro. Eu disse: eu tenho. Sabe o que eu escutei? O sistema não permite. Sabe por que o sistema não permite? Porque eu vou recuperar esses pacientes muito rápido. E a demanda SUS é muito dinheiro envolvido no negócio para você liberar rápido esses pacientes. É necessário mais tempo de reabilitação, porque 10 sessões é pouca. Eu só quero 3, 4 sessões, eu não preciso de 10. Eu sou fisioterapeuta particular e eu digo isso para o meu paciente. O médico passou 20, eu disse. Aí eu brinco, eu digo assim: tudo bem, se você quiser me pagar as 20, eu faço as 20. Mas a gente vai ter resultados com 5, 6 sessões. A gente faz reavaliação se for necessário. Aí a pessoa vai dizer assim: nossa, como é metida. Não, gente. É fisiologia, é mecanismo de ação, é conhecimento. Não é ser metida, ela é cheia da patente. Só não, é conhecimento. Quando você começa... Isso a gente mostra na prática, né? No nosso dia a dia. Eu acho incrível, tem um monte de professor que fica falando mal de mim pelas costas porque eu sou crítica. Eu sou crítica embasada cientificamente. Não é por acaso. É à noite, sentado a bunda na cadeira, estudando. É assim que a gente adquire conhecimento. Sim. As pessoas têm raiva quando a gente simplifica o negócio. Tem muito profissional que tem raiva, porque a gente simplifica de uma maneira... Claro. Eu, na minha época de acadêmica, em 2013, eu peguei uma paciente com úlcera venosa que a gente tratou com LED vermelho. Era um composto, né? O composto eu não posso dizer que é o meu segredo. É um composto que a gente faz manipulado, associado com LED vermelho e com as correntes. A gente fechou uma úlcera venosa de 40 anos. Você faz ideia que uma pessoa tem uma ferida aberta por 40 anos, a fedentina que é, a sensação de recuperação. Tu faz ideia o que é isso para um paciente, para um familiar? Tem gente que viu a mãe a vida inteira com aquela ferida, tipo assim, desde de pequeno ainda, viu a mãe com a ferida e cresceu, ficou adulto, casou, teve filho, e a mãe com aquela ferida. Tu tem noção que é isso? Aí depois a gente é cheia da patente, por quê? Porque a gente simplifica as coisas trazendo resultado. Mas é só isso, se você para conhecer a anatomia, a fisiologia e o mecanismo de ação dos recursos que você tem, você não precisa ser especialista em nada. Você não precisa ser especialista em nada, não precisa se preocupar em ter diploma de nada. Você entrega resultado. Você só precisa ter esses 3 conhecimentos. Fisiologia, anatomia. E fontes de energia, onde você tem. O LED te dá mais ou menos a luz que você consegue regenerar qualquer tipo de célula, tecido, de forma transdérmica, de forma intradérmica também, de forma de ação através do sangue, né, direta, através dos radicais livres. Aliás, uma das coisas mais importantes que realmente o LED faz, que eu me apaixonei, por causa dos estudos em cima do ILIB, porque a gente consegue, mesmo de forma... Exatamente, você consegue. E aí, você consegue, tipo assim, você deixa a célula prontinha para receber tudo de bom que ela tem.
para ela ganhar energia. E as nossas células são inteligentes. A mitocôndria ela só se abre para receber um nutriente quando ela percebe que precisa, quando ela é estimulada a absorver o nutriente. Senão ela vai expelir aquilo a ali. luz vermelha trabalha diretamente com a mitocôndria. É de ação mitocondrial. E aí, a mitocôndria vai lá e pega tudo de bom que seu óleo essencial tem, que o remédio, até mesmo alopático, tem, na questão anti-inflamatória, na questão de regeneração celular. Então, eu sou assim, apaixonado por causa do LED em função disso. Então, nós temos a luz, essa corrente que você falou que você traz da tomada e coloca no corpo, na energia, né, de forma senoidal, né, porque as nossas ondas são senoides, e você consegue eletrificar de fato as células, né? Então, aquela energia que está faltando... Você faz duas ações. Você eletrifica as células, você aumenta a oxigenação no tecido, você faz com que o metabolismo celular acelere. Sim. Você consegue trabalhar através da corrente o ganho de força, você consegue simular pesos para fortalecer essa musculatura. Então, assim, você consegue fazer tudo com esses 3 aparelhos que eu citei agora há pouco. E é engraçado que as pessoas ainda não repararam nisso. Muita gente não repara. Vamos falar assim. A gente vai fazendo ciência na prática, né? Eu sou estudioso disso, você também, por isso que eu escolhi você também como parceira, a gente se dá muito bem nessa questão. Quando você foi dizendo assim, eu sou apaixonado pelo LED vermelho, eu digo, nossa, é apaixonado por mim, aí põe um LED. Nossa, então, porque eu sou de fato, os óleos essenciais hoje estão na minha raiz, mas assim, porque a gente traz tudo, mas para que você consiga, porque aquela questão do LED associado ao óleo essencial numa partícula numa partícula menor, em nanopartícula, de uma forma que o organismo absorve de forma mais rápida, de forma mais leve, mais eficaz. Por que isso? Pessoal, antes da gente falar da melaleuca, eu não sei se vocês já chegaram a frisar da questão de ser uma cor fria, uma cor quente sobre o LED, que eu acho que é uma pergunta que o pessoal manda e é bem importante. O pessoal está perguntando o quê? Estão perguntando? Bia, oi. Eu quero que você dê essa nossa enquete para os nossos participantes, por favor. Tudo bem, só um minutinho que eu vou colocar ela aqui. Como a gente vai estar adentrando no assunto dos óleos essenciais, a gente já vai sair um pouco da prática sobre o COVID, sobre a reabilitação COVID em si, da forma que a gente vem trabalhando. A gente faz a enquete com as pessoas e a gente vai falando, dando continuidade, falando sobre o uso da melaleuca na ação anti-inflamatória associada ao LED ainda. Tá? E por enquanto as pessoas vão vendo... O LED prepara bastante as células para receber qualquer tratamento. Então, assim, a gente consegue impulsionar, por isso que feridas, enfim. E eu queria que você me falasse aí, mostrasse um pouquinho para o pessoal essa experiência da respiração, dessa ação, desse procedimento, desse protocolo desenvolvido por você, claro, da recuperação pós-Covid, de casos práticos. Da melaleuca, Da melaleuca. A melaleuca é um ícone, né? Enfim. Fico até emocionado de falar, porque eu uso melaleuca todo dia, de tudo quanto é jeito, na unha, no nariz, né? No cabelo, em tudo. Então, assim, no rosto, né? Então, a melaleuca é o santo do remédio, junto com a lavanda para acalmar, porque já viu, né? Com essa política do jeito que está, a gente tem que ter lavanda para acalmar. Falando na lavanda para acalmar, eu borrifei um pouco demais, assim um pouco demais, sabe? Talvez um pouco exagerado. É provável que eu exagerei muito. Tipo assim, eu passei no rosto todo, eu passei no peito, eu passei nos pulsos. Tipo assim, foi meio que... Eu estava com muito calor, não sei explicar bem. Nascimento, eu fiquei tão calma, eu fiquei tão lesada, que eu fui aferir minha pressão porque estava baixa.
Não, a lavanda é um dos pontos principais, fora essa questão de regenerar tecido, de questão de ter uma ação anti-inflamatória, né? E bacteriostática também. Né? Mas a ação dela mais eficaz, que a gente percebe muito de imediato, é essa questão por via rotativa, né? Do estresse. Você viu aquele curso que nós fizemos presencial no Rio? Pois é. E eu fiquei o dia todo trabalhando os óleos essenciais e com evidência para a lavanda, porque nós fizemos lá protocolos de cabelo, fizemos protocolos de pele, você fez lá maravilhosamente o protocolo de acne, que no dia seguinte... Mas aí você não entendeu, não entendeu o que aconteceu. Vamos lá. Aí eu fiz isso em mim num domingo. Só para terminar e complementar o que você vai falar, eu fiquei dopado aquele dia. Dopado. Eu não conseguia, eu fui tomar banho assim, caindo e fui dormir. De tanto assim, a gente praticar a lavanda, né? Fiquei quase que dopado, realmente. Alô? Flávia, travou a sua transmissão. Deu uma travada na Flávia. Oi, Flávia, travou sua transmissão. Eu estou ouvindo bem. Pois é, está travada a sua imagem. Então, vamos conversando, já destrava. É que essa hora aí o pessoal começa a entrar muito na internet. Mas você consegue me ouvir? Estou te ouvindo agora picotado. Um pouquinho. Pronto. Tá? Melhorou. Oi, fale, pode falar. Estou ouvindo. Oi? Gente, a doutora Flávia está no Piauí, tá? Lá a internet ainda é manivela. Vocês não reparem, não. No nosso seminário, ela vai dar uma palestra maravilhosa que a gente vai estar colocando no nosso seminário. Aliás, aproveito para convidar todo mundo, a gente já vai essa semana startar, e ela vai estar fazendo uma palestra maravilhosa, e ela vai estar em São Paulo, ela não vai estar no Piauí, porque lá a internet realmente não ajuda muito. Bia, achou a Flávia aí de novo? Sim, ela só está habilitando o áudio dela. Só um minutinho. Tá. E nós vamos... Pronto. Vamos lá, Flávia, pronto. Então, aí a sacada do momento foi assim, tipo, quando eu tomei o meu banho de lavanda, eu percebi que baixou a minha pressão. Sempre que eu ia atender os meus pacientes pós-Covid, eu só levava o meu óleo de melaleuca, porque é o meu óleo de protocolo, né? Só que eu tenho pacientes hipertensos, que além da Covid, são pacientes hipertensos. Então, o paciente que é hipertenso, antes de começar a fazer as aferições, antes de fazer qualquer coisa, eu já chego assim, pergunto, tomou a medicação? Você tomou, né? Eu vou fazer a avaliação de praxe, pressão está alta, antes de colocar para fazer as atividades, fazer tudo, eu faço lavanda nos meus pacientes que são hipertensos. Nossa, tá ficando muito engraçado o negócio, porque assim, eu tô dando banho de óleos essenciais no paciente. Antes de começar, tipo, tá com pressão alta, vai para lavanda, depois vai para melaleuca. E a gente vai dizer assim, nossa, tipo, a princípio, quando eu usei que baixou minha pressão, eu disse assim, eu vou falar com o Nascimento, baixou minha pressão. Aí, quando foi no outro dia que a minha paciente estava com a pressão, eu cheguei lá, ela estava com a pressão, estava 170 por 110, aí eu disse, o bicho vai pegar, porque eu não vou ter condição de fazer os exercícios, eu tenho que fazer exercícios para baixar a pressão arterial dessa paciente, né? Então, eu fui trabalhar a lavanda e eu consegui obter um resultado muito bom. A lavanda associada aos exercícios para baixar a pressão arterial. Então, nesse dia, eu não fiz a conduta de reabilitação pulmonar, porque a paciente, eu não podia fazer uma sobrecarga naquele organismo. Está me ouvindo?
Estou ouvindo, Sim. perfeito. Estamos ouvindo. Então, eu não podia fazer sobrecarga naquele organismo, daquela paciente. Ela é sequelada, ela teve 50% de comprometimento. Mas a conduta foi em cima da pressão arterial dela, porque, pelo menos, eu não fiz a conduta de reabilitação, mas eu deixei ela em casa, mandei a mensagem para a filha dela, eu não fiz a reabilitação pulmonar, mas eu fiz reabilitação cardíaca. Os óleos essenciais, essa questão do aerosol, ele, por ser um produto natural e não ter misturas, o que ocorre? A absorção do nosso sistema límpico é muito mais rápida e a gente acaba viciando um pouco. E a ação é muito boa, e você consegue perceber muito rapidamente a ação ela num todo. E aí todos os óleos, você acaba se apaixonando. Olha que hoje a pessoa fala, poxa, eu não gosto do cheiro da melaleuca. Você usou ela 1, 2, 3 vezes na unha, na pulseira, na frieira, então você começa a perceber, daqui a pouco, eu hoje, por exemplo, passo no nariz, enfim. E você, aquele cheiro que antes você achava, nossa, meio enjoado, que a melaleuca, todo mundo fala, não gosto muito do cheiro, a gente acaba viciando nesse cheiro. Não, você acaba gostando. E aí depois você tem um processo inverso, porque você começa a gostar do cheiro do negócio, porque ele interage muito rapidamente com a sua célula. Então, a gente consegue fazer uma ação muito... Como é que eu falo? É uma congruência, na verdade, né? O seu cérebro entende que é bom. E tudo que o seu cérebro entende que é bom, você vai pedir. Eu estava analisando aqui, sabe? Às vezes as pessoas ficam vendo a gente falar e devem achar que a gente fica fazendo propaganda de produto, fazendo propaganda de coisas. De fato, a gente tem que propagar as coisas boas. A gente tem que propagar, a gente tem que falar. Porque a ciência, né, na verdade, está falando de aerosol, estamos falando de ciência, nós estamos falando de desenvolvimento, de modernidade, né? Pegar uma coisa que existe há mais de 3.000 anos, que todo mundo sabe que é bom, e conseguir colocar ela numa prateleira acima, dar um salto de qualidade, salto uma coisa que é usada de muito tempo, e agora a gente consegue, vamos dizer assim, ter o melhor do ativo. Com muito mais eficácia, muito mais sem desperdício, praticidade. Eu falando para um colega fisioterapeuta, né, sobre a live, sobre o estudo, sobre os meus protocolos em cima dos óleos essenciais, porque assim, eu nunca fui a pessoa da aromaterapia, tá? Eu nunca fui da aromaterapia, mas eu sempre fui a professora que critica tudo. Então, o fato de eu criticar tudo faz com que gera curiosidade e faz a gente ter as inovações, porque a gente fica tão curioso para ver como que é. Tipo assim, não importa se eu vou dar uma crítica boa ou uma crítica ruim, eu quero saber se eu estou criticando. E a gente vai descobrindo que as coisas vão funcionando de uma forma que é prazeroso trabalhar, é prazeroso falar. Tipo assim, quando você perguntou, está pronta para palestra? Mas se for, tipo assim, se é o que eu estou vivendo todos os dias, não tenho o que estudar, não tenho... É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Olha, Flávia, isso que você está falando, ela é muito correto. A gente hoje está tendo que se reinventar. Tanto que nós estamos aqui nessa live hoje, está todo mundo apoiando com live. Se a gente for olhar agora no Instagram, tem 342,5 lives para cada um. Quanto mais seguidor, é 1 bilhão de live. E aí começa a dividir, mas as pessoas estão reaprendendo a fazer isso, a usar máscara, a mudar seus hábitos, a cumprimentar de longe. Antigamente, a pessoa era antipática, se cumprimentasse de longe. Hoje ela está correta. Então, o mundo mudou muito. E isso é uma mudança muito séria, porque a gente está mudando um conceito. Antes da gente entrar na live, eu estava conversando com a minha amiga, né, ela é técnica de enfermagem, e eu estava conversando com ela antes de entrar para a live. E eu disse assim, cara, eu fico pensando assim, eu desenvolvi um protocolo que ninguém usa, e eu estou partilhando esse protocolo, eu estou dizendo para as pessoas, eu passei dias estudando, eu fiz testes para ver se dava certo, eu fiz tantas coisas para ver se funcionava, e eu estou dando isso de forma gratuita, numa live, junto com o conhecimento, e tem gente que ainda não vai assistir,
Aí ela começou a rir. O Covid está mudando os hábitos. Eu estou aqui agora, cheguei em Belo Horizonte e estou conversando com você, tive um dia corrido, cheguei de viagem, meu amigo, ele veio comigo, é um representante, está atendendo cliente. Enquanto eu estou falando com vocês, ele está fazendo alguma coisa, fez um cafezinho, vocês viram, me deu aqui. E agora eu estou olhando aqui para o outro lado, ele pegou um pedaço de carne e está lavando com água e sabão. Aí eu até pensei, falei, poxa, mas ele está lavando um pedaço de carne com água e sabão, eu nunca tinha visto isso. Então, realmente está mudando a cabeça das pessoas. Eu não sei como é que vai ficar essa carne, viu, senhor? Hein? Ah, está no plástico, tá. E aí falou que está no plástico ainda, quer dizer. Mas assim, Flávia, fala para a gente o que você tem feito a nível de protocolo, por exemplo. Você tem alguns pacientes que você está fazendo, desenvolvendo o tratamento. Sim, o que você está tendo, eu os tenho resultados. dois pacientes modelos que eu estou trabalhando específico eles da maneira, tipo assim, estou fazendo os mesmos protocolos simultâneos nessas duas pessoas, os mesmos testes eu estou fazendo também nas mesmas pessoas. Tem um teste muito simples que chama teste da caminhada de 6 minutos. É um teste que eu estou usando como parâmetro avaliativo para os meus pacientes. E a gente vê as mudanças. A gente vê os ganhos, consegue quantificar em ganhos o resultado nos pacientes. Eu não vou estar apresentando os meus protocolos diretamente, eu já estou abrindo exatamente o que eu estou usando, né? Eu já estou falando que eu estou fazendo exercícios respiratórios, eu estou falando que eu tenho as terapias através de terapia de oxigênio, terapia de nebulização, exercícios respiratórios, a luz do LED, os óleos essenciais, eu estou usando tanto o melaleuca para desinflamar, para ajudar no processo de desinflamar o pulmão, para melhorar as trocas gasosas. Também agora comecei a colocar dentro da minha terapia o lavanda, porque a gente consegue baixar a pressão arterial do paciente, então é mais fácil de levar essa condição para ele, mas os protocolos, passo a passo, detalhados, a gente só vai ver mesmo nos nossos cursos. No curso, né? Tá, mas quando a gente fala protocolo, porque, na verdade, o que a gente faz? Eu sou um cara que eu não gosto nem da palavra protocolo, estou falando porque eu acho que eu estou aprendendo a falar essa palavra, porque eu sempre fui muito recente para falar isso. Protocolo dá uma ideia de copiar, de receitinhas, e eu acho que não é por aí. Não é por aí. É mais a gente entender como funcionam as coisas. Pronto, e vamos tal, lá. Né? Quando você tem essa base do conhecimento, como eu falei agora há pouco, do conhecimento anatômico, fisiológico e do mecanismo de ação dos recursos que a gente tem à disposição, a gente vai precisar do que mais? A gente vai precisar de fazer uma avaliação no nosso paciente para ver aonde se a gente vai agregar aquela conduta. Então, quando a gente faz essa avaliação, aí essa avaliação é o que dá o norte para as nossas terapias, porque cada organismo ele é de forma individual. Cada sequela, cada pessoa, ela tem a sua particularidade. Se você pegar um paciente sequelado de 50% e botar ele para fazer caminhadas de 3 minutos, indo e voltando sequenciado, e você aferir a pressão deles, vai dar resultados diferentes. Se você pegar pacientes sequelados de Covid e colocar para eles fazer exercícios respiratórios, você vai ver que alguns eles têm um comprometimento maior em conseguir fazer, porque cada organismo responde de maneira diferente. A conduta, a gente adequa à necessidade do paciente. Vamos lá. Os meus pacientes, eu tenho usado 8 minutos em cada região pulmonar. Lado direito, 8 minutos. O aparelho, ele fica 4 minutos, ele desliga. Então, você ativa novamente e deixa mais 4 minutos. Você divide a região posterior do paciente em quadrantes. Então, dá 4 quadrantes. 4 minutos na parte posterior, inferior e superior. Não tem erro. No total, são 16 minutos na parte posterior. Associado, você faz
a terapia de LED. Quando você começa a fazer a terapia de LED, associado você vai com o óleo essencial. Quando você passa 2 minutos fazendo a terapia, você já aqueceu o tecido, já melhorou a absorção daquele tecido, você borrifa o óleo essencial. Aí uma pessoa me perguntou assim, eu posso usar óleo essencial de outra marca? Olha, eu não uso, eu nunca fiz teste com outra marca. Eu não posso dizer que você pode sensibilizar óleos essenciais, porque eu trabalho com um aparelho que é de uma empresa e a mesma empresa foi que produziu os óleos essenciais. Então, eles produziram para trabalhar de forma conjunta. Eu não posso falar de óleo essencial A ou B ou C e muito menos de aparelhos de LED de outras linhas a qual eu não trabalhei. A facilidade da tecnologia, né, Flávia? Eu falo isso muito. Existem N marcas, o óleo essencial ele é bom em qualquer, desde que ele seja um óleo puro, um óleo verdadeiro, de uma empresa responsável, que tem muita coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu digo assim, 4 minutos, é porque é o tempo predito do aparelho. Eu fico 4 minutos no quadrante superior, 4 minutos no quadrante inferior, e depois eu vou para o outro lado e faço da mesma maneira. Eu não conheço os outros aparelhos, eu não sei a profundidade da luz dos outros aparelhos, tá? Então, assim, eu não posso, Flávia, eu me isento da responsabilidade de dizer assim, aprendi que foi a doutora Flávia que fez. Não. Não é assim. Então, eu fiz com um aparelho, eu fiz com um óleo, e eu só posso me responsabilizar pelos procedimentos executados da maneira que eu fiz, que eu avaliei dessa maneira, tranquilo. Então, a pegada do óleo essencial, ele em tecnologia, ele em nanopartícula, ele dá mais condição. A absorção é muito mais rápida. Se eu for trabalhar isso com óleo normal, eu vou gastar um vidrinho, como é que eu vou espalhar? Vou precisar de um carreador. Vai mudar toda a tônica do tratamento. Você não consegue fazer esse tratamento dessa forma. Você muda o conceito para um outro conceito. Aí você vai ter que tocar no paciente, vai ficar aquele melado, aquela dificuldade. Aí você passa para massagem, aí você muda, você tem que ter outro óleo, você vai interferir em tempo. A absorção não é a mesma, porque quando você tem nanopartícula, ela é imediatamente absorvida pela célula, coisa que o outro produto, ainda mais o carreador, que o carreador ele acaba impedindo também um pouco a penetração mais rápida do óleo essencial. E ele fica aquele mais tempo na pele. Para alguns tratamentos, existe até esse propósito, né? Para que o carreador? O carreador é para deixar a ação mais lenta, e para dar mais dinheiro para quem fabrica o óleo essencial, porque ele já pode carrear e tudo. Quando você trabalha numa partícula fina, tanto que nosso óleo não fica nem oleoso a pele, nada. E outra, o óleo essencial profissional que você está usando, ele tem, só para o pessoal ter conhecimento, ele tem uma concentração de 10%, tá bom? Quem trabalha com óleo essencial deve saber. Então, todos os óleos essenciais convencionais que tem, a concentração dele é em torno de 2,5% a 3%. E nós estamos trabalhando com 10%. Esse é um óleo exclusivo para o profissional. Ele não pode ser nem colocado na mão de uma pessoa alheia que não sabe o que está fazendo, porque você vai trabalhar com um produto onde o propósito foi. Na verdade, quando nós juntamos essa tecnologia, que eu propus esse tipo de tratamento, foi juntar o que tem de melhor da matéria do óleo essencial com a luz em sua melhor forma de performance. Então, assim, para que nós tenhamos resultado, não é em 2, em 3, em 4, nem 10 sessões, é em uma sessão. Tanto que nossos cursos do sistema quântico, a gente mostra ao vivo os nossos resultados e numa única sessão. Então, esse é o objetivo. Como é um óleo que tem uma concentração muito superior, você consegue atingir resultados muito mais expressivos. Isso a gente está falando de uma coisa que não foi feita para o sistema, foi feita pelo contrário, quebrar paradigmas, para mostrar para o sistema que nós temos armas contra a desinformação. Eu comecei a fisioterapia, nos meus pacientes respiratórios antes de começar com... Eu não já comecei os pacientes com a fototerapia e com os óleos essenciais, Eu comecei com as condutas de fisioterapia normal. E eu gosto muito de brincar com os meus pacientes, eu gosto de fazer os meus pacientes
gostarem da fisioterapia, tentar, pelo menos, deixar um pouco mais divertido, mais confortável. Tem pacientes que dizem assim, que o dia da diversão é o dia da fisioterapia. E isso me deixa muito lisonjeada, porque eu sei que eu tenho trabalhado condutas que têm trago resultados para os meus pacientes, mas, ao mesmo tempo, o prazer de fazer as condutas. Eu gosto de brincar, de puxar a respiração e sustentar o máximo possível e fazer competição. Quem segura mais tempo a respiração? Quem nunca brincou disso? E eu fico interagindo com os meus pacientes, fazendo junto com eles, e os ganhos em tempo, que a gente faça tudo cronometrado, né, claro. O tempo que eles, o tempo de evolução deles antes da conduta e depois da conduta é uma coisa gigante. Tipo assim, você fica 20 segundos sem respirar, mas depois, daqui a pouco, você está em 46, você está em 50. Eu digo, nossa, daqui a pouco vai estar em 1 minuto, uma pessoa que está sequelada do Covid, ficando 1 minuto se sustentando a respiração. Olha que bom. É isso, isso é É o evolução. Você exercício, quantifica a evolução. é o domínio do procedimento, é o domínio da técnica que você consegue imprimir. Os resultados vão acontecer, porque você está fazendo exatamente, sabe o quê, Flávia? O óbvio. O que está na frente, às vezes, de todo mundo e as pessoas não conseguem fazer. Então, é isso que eu queria dizer. Simples. Eu estou fazendo o óbvio. É só isso, o óbvio. É a anatomia, a fisiologia e o mecanismo de ação. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo na nossa sala, tem algumas pessoas muito bacanas aqui. A Dilma, tudo bem, Dilma? Seja bem-vinda. Não sei se é a Dilma ou se é a filha dela. A Dani, a Paula Renata, a Ana Minelli. Minelli usa nossa técnica, usa tudo, os óleos essenciais, o laser, tudo, maleta quântica, enfim. Daqui a pouco, inclusive, eu sugiro para, se o pessoal concordar, todo mundo, a gente abrir, fazer uma mesa redonda, sair meio que do monólogo e começar a falar, né? Claro, pertinente ao nosso assunto, mas perguntas, respostas, o que a gente pode estar fazendo, dúvidas, o que vocês acham, hein, Bia? Nós temos tempo para isso? Porque a gente abre, você acha, tudo bem, Flávia? Nós temos tempo para isso. Tempo. Nós temos tempo para isso. Até aproveitando, no chat eu deixei também, que algumas pessoas não estão conseguindo acessar a enquete. Como é que é a enquete? Isso. Então, eu deixei as perguntas no chat para o pessoal responder por lá também, caso prefira, porque algumas pessoas não estavam conseguindo acessar. Então, pode responder direto no chat que eu vou passando a resposta para os palestrantes. O pessoal pode todo mundo interagir na tela aí. Eu gostaria de estar conversando, cada um, tirando dúvidas e batendo um papo, se puder ter alguma opinião para agregar aos nossos tratamentos, às nossas esse senhorzinho, ciências, né? Seu Francisco, ele que diz assim, eu sempre levanto todos os dias, mas eu não sabia que é tão difícil. Vocês podem ver que nesse quadrinho do meio, ele está só sentando e levantando. Ele não tá com nada associado, é só o sentar, levar a respiração. A fisioterapia domiciliar, a gente usa muito o que tem disposto em casa, né? Claro que a gente tem os recursos da gente, mas a gente adequa muito mais o que o paciente tem em casa. Por quê? Eu sou o tipo de profissional Doutora Flávia, cortou um pouco o seu áudio, se você puder repetir. Eu que reabilitação. O seu Francisco, esse exercício do meio, ele está só sentando e levantando, associando a respiração. Eu não penso muito só no financeiro, eu sou a profissional que pensa na reabilitação do paciente como prioridade. Então, vamos lá. Se eu fosse pensar em dinheiro, eu ia dificultar, eu ia colocar o meu paciente para comprar o Respiron, eu ia colocar o paciente para comprar o Flanter, ia fazer o paciente comprar muitos outros acessórios para a gente poder fazer a individualidade dele. O que eu tenho feito com alguns pacientes? Os pacientes modelos, claro que a gente faz o Respiron, faz o Flanter, mas os pacientes do dia a dia, nem todos eles têm condição de estar comprando. Então, assim,
Os que dá para eu levar, os recursos para ele praticar, beleza. Mas a gente adequa as terapias ao que o paciente tem em casa, ao dispor. Então, assim, se eu quiser ir para o atendimento da fisioterapia, levando só o meu aparelho de LED, os meus óleos essenciais e o tensiômetro e o material, as coisas de avaliação, né, vamos dizer assim, eu posso fazer isso muito bem, porque eu uso um cabo de vassoura como bastão, eu uso uma cadeira como apoio, eu uso um tudo dentro da possibilidade dos pacientes. Porque o resultado, eu sei que está justamente na condição de aumentar a oferta da oxigenação e o exercício associado com a respiração. Então, se eu sei que as minhas principais condutas estão diretamente relacionadas com o aumento da reabsorção do oxigênio, da demanda de oxigênio no organismo e da respiração correta, então, as outras coisas eu vou agregando, mas elas não são o ponto-chave da minha reabilitação, tá? A minha conduta, ela é baseada, hoje ela está totalmente baseada na fototerapia, né, com o óleo essencial, não só porque eu estou fazendo o estudo, mas porque eu estou vendo os resultados acontecendo. Poderia ser muito bem, não, eu estou fazendo isso só porque eu estou fazendo o estudo para desenvolver e para comprovar cientificamente que isso funciona. Não, mas eu estou fazendo porque eu estou vendo resultados dos meus pacientes, tipo, meus pacientes quase todos são idosos, então, assim, a gente tem que ter uma característica de profissional ético, né, começa assim, a gente tem que apresentar reais resultados para esses pacientes, porque um paciente idoso ele já é debilitado pelas percas que os anos trazem para ele. Então, assim, tudo que a gente consegue melhorar na condição de vida de um idoso é muito mais gratificante do que mesmo de uma pessoa jovem, tá? Eu não menosprezo nenhuma vida, mas é gratificante poder reabilitar um idoso de uma forma que ele volte a uma atividade muito mais do que o que ele era antes. Quando você pega um paciente sequelado que faz relatos para a gente de como ele se sente, tipo, outro dia o paciente chorava de um lado e eu do outro, ele agradecendo, ele falando sobre as condutas, ele chorando de gratidão e eu chorando de gratidão primeiramente a Deus, né? E eu também sou muito grata, Nascimento, a oportunidade de estar trabalhando com uma inovação de um projeto seu, qual hoje eu faço parte, é com muito orgulho que eu faço parte, de poder mostrar resultados com algo inovador no mercado, né? Tema de uma forma porque tudo hoje está contra, né? E existe N situações. Então, a gente começa a fazer... Quando a gente conversou sobre os seus investimentos, você disse que você era louco, né, de estar fazendo um investimento tão alto em algo em plena pandemia, né? Foi uma criação. E hoje eu vejo assim, a pandemia. Foi uma gratidão, a pandemia, né? Foi. Já ganhamos o mundo, já estamos em Portugal, estamos na Europa, estamos em vários lugares, e assim, é unânime os depoimentos, tá? Eu não tenho medo de perguntar para as pessoas se as pessoas estão usando, o que estão achando, porque eu peço que façam realmente. Isso aí a gente vai fazer um livro futuramente, mas a gente vai juntar resultados. O seminário que a gente vai estar... Nascimento. Oi. Inclusive, a doutora Minelli comentou, boa noite, Nascimento, resultados incríveis. Então, mais uma pessoa comprovando os resultados das nossas técnicas. Minelli. Quero te ver já, Minelli. Vamos conversar um pouquinho. Então, os nossos resultados, realmente, eles são impactantes, porque nós fazemos o produto com coração, sem enganar as pessoas, com o que tem no produto, a gente fala que tem. Então, não é um negócio que é feito para vender. Não é um negócio que é feito para ser um negócio de marketing. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Então, nós fizemos uma coisa que as grandes indústrias, que, claro, eu sou o menos de um grão de areia, se a gente for avaliar em termos de poder da indústria farmacológica do mundo hoje. Por exemplo, os óleos essenciais, eles são praticamente dominados. Nós temos empresas gigantes.
e de muitos anos de mercado, não só no Brasil, mas no mundo, e que poderiam ter feito, né? Não me julgo muito o mais inteligente de todos por ter feito isso, mas eu estou falando de vontade de acertar, de coragem, de ir além do óbvio, né? de tentar fazer alguma coisa que realmente possa dar. É claro que eu estudei isso antes, não foi feito atrás da orelha, e eu vi que realmente o resultado era muito bom e que era possível. Hoje existem doutores, pessoas que nas redes sociais, no WhatsApp, questionam, mas isso não pode, isso está escrito na literatura, isso, está escrito assado, e não é possível fazer um óleo desse, ele tem que ter uma mistura, ele está misturado. Aí a gente tem, além de tudo, graças a Deus, o cuidado de ter as certificações necessárias, né? E eu não preciso falar nada, porque as pessoas que conhecem os terapeutas, quando ele consegue colocar a mão, ele se surpreende ainda mais. Por mais que a gente fale, ele se surpreende mais. Por quê? Porque ele vê a veracidade, ele experimenta resultado, e é muito rápido, ele começa a observar esses resultados, ele tem a percepção de estar com um produto acima do nível de qualquer outro, né? Então, isso é uma gratidão, realmente. É claro que nós estamos no começo, tem 7 meses que nós lançamos esses óleos essenciais, está faltando uma linha que está chegando aí, se Deus quiser. Eu estou enfrentando problemas de embalagem até o seminário, que vai ser dia 10 e 11, o segundo Senac Aroma, que eu conto com muita gente, graças a Deus, eu acho que vai ser um estouro, mas, assim, tá os melhores palestrantes, sabe, Flávia? Da aromaterapia, em função na questão da podologia, na questão do pós-operatório, na questão da fisioterapia, no cabelo, na tricologia, na estética corporal, na estética facial, né, terapia holística, no bem-estar. Então, assim, a gente vai ter o que tem de melhor hoje, sem dúvida, nesse seminário, 2 dias de muito conteúdo, vai ser muito bom. E a gente, a partir daí, vai ser um divisor de águas, realmente. Mas, assim, foi dessa forma que a gente projetou, e está aí um produto que vai fazer 9 meses, eu digo que nem nasceu ainda. Vai nascer. Então, está chegando alguns itens aí da família, que é o erva doce, acho que o limão siciliano e o alecrim. Tá. E o alecrim. Devagar a gente vai fazendo, porque isso depende de ciência, depende de estabilidade, depende de certificação da Anvisa, depende de um monte de coisa, de estudo científico para comprovar o que está escrito no rótulo. Quem tem o óleo essencial sabe do que eu estou falando, porque ele está escrito no rótulo direitinho, tudo que tem, tudo que tem, mas os benefícios, né? E para que tenha esses benefícios no rótulo, eles têm que estar anteriormente aprovados pela Anvisa. É o único produto que tem uma certificação para cada rótulo, para cada item, para cada óleo diferente, pelo desenvolvimento. Então, é realmente uma gratidão contar. Cadê o pessoal aí? Eu não quero falar muito dos óleos essenciais agora, porque a gente está com turma aqui que já conhece o óleo essencial. Vai ficar aparecendo propaganda, e a gente está falando do curso da Flávia, né, Flávia? Mas não dá para não falar de um produto que veio para mudar realmente o conceito do tratamento, da questão quântica. Não dá para a gente não falar. Né? Nascimento, quando começou a história dos óleos essenciais, há alguns anos atrás, tipo assim, eu via os professores falando, tipo assim, eu ficava admirada com os professores falando ali, nossa, será que é só pelo... Eu pensava, será que é só pelo cheirinho? Sabe? A pessoa fala de aromaterapia e pensa assim, deve ser só pelo cheirinho. Aí a gente começa a estudar a situação toda. Aí disse, nossa, como eu era boba, eu pensava muita besteira. A gente fica pensando, porque assim... Hoje eu me vejo, hoje eu tenho um privilégio de dizer assim, eu sou a primeira fisioterapeuta a usar os óleos essenciais diretamente, relacionar diretamente com a reabilitação, a saúde do paciente, sem a gente estar pensando num quadro estético, sem a gente estar pensando na terapia capilar, a gente está pensando no funcionamento do organismo como um todo. Então, assim, claro e essa descoberta sua com relação ao Covid, lógico, depois de resultados, que você não me contou que estava fazendo esses testes. Porque assim, eu tinha que saber que estava dando certo para poder falar alguma coisa. Tá. Eu ouvi o depoimento daquele senhor, eu até me emocionei um pouquinho depois, porque eu ouvi o depoimento dele. Não sei se nós temos, acho que não está aí, mas eu ouvi. E aí eu vi a seriedade do trabalho, Flávia. Até te agradeço, porque
A gente tá com muita gente estudando muito a questão científica. A lavanda, por exemplo, no Hospital de Queimados de Brasília está sendo estudada a fundo, dessa forma aerosol, né? Porque ela tem segurança biológica, tem tudo. A melaleuca, de todos os níveis, cada dia que passa, eu me surpreendo mais com a melaleuca. Eu estou aprendendo aromaterapia, por mais que eu estude. Esse aerosol, ele está dando coisas para a gente. O aerosol, ele está dando coisas para a gente que não está escrito na literatura porque não foram, talvez, percebidos antes, porque ele está dando uma amplitude de condição de tratamentos que antes não eram usados. Então, a gente tem muita coisa da aromaterapia, que eu chamo de moderna, que ela vai aparecer agora com esse conceito novo. Acho que vai mudar muito, porque esse conceito novo ele vai ampliar muito a condição técnica, pela praticidade, por tudo, pela absorção, pelo resultado. Então, você consegue tratar coisas que antigamente era ruim de tratar. E outra coisa, ninguém tem um carreador toda hora, existem dúvidas. Poxa, quantas gotas eu ponho para isso, para aquilo? Então, a pessoa compra o óleo essencial, sabe que é bom e não usa. Por quê? Porque não sabe usar, se perde. O cliente está com pressa, a podologia está lá, enfim, não dá tempo de fazer o tratamento e fica economizando gotinha, não é? Fica economizando gotinha. Porque então, as gotinhas são caras. Se você for olhar a eficácia, né, se 1 ml de aerosol eu consigo fazer 3 aspergidas boas, significa que eu tenho num frasco de 150 ml 450 aspergidas. Então, em todos os níveis é muito bacana. E eu fiquei realmente grato, porque foi quando apareceu essa questão do Covid, por mais que a gente está vivenciando esse momento, falei, poxa vida, a Flávia fez um estudo como outros que a gente está trabalhando, né? Parabéns, Flávia, te agradeço muito por esse estudo que você tem feito, pela dedicação. Até, doutora Flávia, é importante a gente falar sobre o estudo científico que você está fazendo, está realizando e que posteriormente vai ser lançado isso, você vai publicar, então só mostra a seriedade do seu trabalho. Seria legal se você comentasse um pouquinho para a gente. Então, eu estava dizendo, eu tinha até conversado já sobre esse conhecimento, numa ligação, que eu estou, sabe, a pessoa que está vivendo pesquisando os congressos, o que vai acontecer de novidade, assim, porque a gente sabe que vai acontecer muita coisa de forma remota. E isso não vamos dizer que não ajuda muito para a gente expandir o conhecimento. De forma remota, existe todo um trabalho de marketing para divulgar essa propagação. E quando você está nos eventos abertos ao público, a gente consegue atingir um número maior de pessoas, né? E eu tenho pesquisado os congressos que vão acontecer, eu tenho tanto na área de respiratório, quanto na área da saúde da mulher, quanto na área da dermato, o que tem de novidade para vir. Por quê? Porque cada congresso ele tem um nicho de profissionais. E como profissional, graças a Deus, eu posso dizer assim, eu tenho alguns nichos que se enquadra as condutas, todas as minhas condutas, eu estou adequando aos óleos essenciais, porque assim, eu senti os resultados, vamos dizer assim. Eu senti o resultado no microagulhamento, eu senti o resultado no emagrecimento, eu senti o resultado no capilar, eu senti quando eu fui para o Rio palestrar sobre os óleos essenciais, eu falei sobre o uso da melaleuca no tratamento da candidíase. Então, assim, são várias oportunidades que a gente tem de estar mostrando sobre os óleos essenciais. Mas aí a gente pensa assim, mas eu não quero só fazer a propaganda dos óleos, eu quero trazer os resultados, apresentar os resultados para o máximo de gente possível. Depois essas pessoas vão ver os resultados, elas vão querer o produto. Então, a nossa maior propaganda, eu gosto de dizer assim hoje, relacionado aos óleos essenciais e ao aparelho de luz, a maior propaganda hoje, ela é o resultado.
é o resultado que a gente consegue entregar para o paciente. Então, assim, a gente se preocupa de mostrar para muita gente, mas o boca a boca vai funcionando porque os pacientes estão comentando entre eles, pacientes eles vão falando dos resultados que estão... E os pacientes hoje, eles chegam nos consultórios, nas clínicas, eles já sabem quase mais do que muitos profissionais, né? Pelo menos na parte teórica, eles já sabem quase mais do que os próprios profissionais que estão aplicando as condutas. Então, quando a gente chega com uma novidade, os pacientes, eles comentam também sobre as novidades. Quando eles sentem os resultados, eles comentam sobre o quanto o profissional está sendo ágil em entregar o resultado para ele. Então, publicar um artigo científico, apresentar os meus casos clínicos é a minha segunda prioridade, né? Porque a minha primeira prioridade é de entregar os resultados para os meus pacientes, e a segunda é apresentar para os meus colegas profissionais. Sim, claro, um estudo de caso é bem relevante, né, no contexto científico. Nós temos ainda alguns Não, o resultado, a minutinhos. gente... você quer falar um pouquinho aí da proposta do curso, Flávia, por favor? Vamos dar um start nisso daí. Eu estou sem o material aqui, mas eu já li. Você está com alguma coisa preparada aí para falar sobre isso? Para falar sobre o material? Sobre o curso? Sobre o curso, sobre o que nós vamos apresentar. Espera um minutinho, que eu acho que eu consigo projetar. Tá. Reabilitação pulmonar pós-Covid, né? Faltou aqui, né? Isso. Ou não? Tá? Oi? Faltou colocar aqui pós-Covid, né? Esse é o material da Flávia. O curso dela é mais abrangente do que Mas é pós-Covid ou não? Ou não, então, ou não, Flávia? É mais abrangente, Flávia? É mais abrangente. Ele é mais abrangente, na verdade, é uma reabilitação cardiopulmonar. Tá. Cardiopulmonar? Trata-se de um curso cardiopulmonar. A gente não está falando mais só da questão da reabilitação de pulmão. A gente, quando se trata de um curso extensivo, né, de extensão universitária, um curso que é certificado pelo MEC, tá? 180 horas. A gente está falhando o seu áudio, Flávia, não estou te ouvindo. De curar, que vai para o processo do pulmão. Oi? O seu áudio está picotando. Seu áudio está picotando. Você está com fone de ouvido? Não, eu não estou com fone. Tá. Melhorou? Melhorou. Ai, sabe o que é? Porque eu tinha tirado todo o volume, foi sem querer, gente, desculpe. Tirado o quê? Eu tinha baixado todo o volume, porque a Bia tinha falado. Aí eu, ao invés de desligar o microfone, eu baixei todo o volume pelo telefone. Tá bom. Olha. Bora lá. Então, é uma extensão universitária, né? Que trata não apenas o pulmão, são condutas direcionadas para tratamento de pessoas sequeladas, tanto na reabilitação pulmonar quanto na cardiológica, tá? Na prática, o pulmão e o coração, eles trabalham em conjunto. O nosso corpo como um todo, ele trabalha em conjunto. Então, não tinha como a gente pensar em um curso extensivo e não abranger essas duas áreas principais, que trabalham de forma integrada. Aí, a gente montou uma grade que está bem satisfatória, ao meu ver, gosto muito de dizer, ao meu ver, como aluna e também como professora, né? Quando a gente busca se aperfeiçoar, a gente tem que começar a ter uns pensamentos mais profissionais também. A gente tem que buscar algo que vai de encontro à nossa realidade do dia a dia, da prática profissional. Não adianta só a gente estar fazendo coleção de certificado se a gente não sabe usar muitas vezes os recursos que esses cursos que a gente faz nos proporcionam.
Quando eu pensei nesse curso, Nascimento, eu pensei na seguinte situação. Como todo mundo sabe, né, eu sou especialista em algumas áreas da fisioterapia e pelo Brasil eu sou conhecida como uma pessoa da dermatofuncional, que é na área da estética. E a gente está vivendo um momento o qual quem vive da estética integralmente tem passado muita dificuldade, tem passado aperto financeiro mesmo. Por quê? Porque hoje as pessoas estão pensando assim, eu preciso comer, eu preciso ter saúde, eu não posso, as pessoas ainda veem a estética como algo, como se fosse um luxo, não vê como um cuidado, um bem-estar, uma melhoria da saúde mental, por exemplo. Mas a gente tem vários colegas fisioterapeutas que estão nessa situação por não trabalhar em outra área. E se as pessoas que trabalham com a reabilitação, eu fui desenvolver esse curso. Pensando no colega que trabalha só na área de ortopedia e não tem vivência respiratória, pensando no colega que trabalha só com a dermato e não tem vivência na cardiologia, na respiratória, não tem noções de UTI, não tem nem ideia do papel do fisioterapeuta dentro da UTI, porque passou pela grade, pelo estágio, muitos nem passaram, e estão ali, tipo, se tivesse o conhecimento, poderia estar atuando no mercado agora, porque está faltando fisioterapeuta. Hoje, na verdade, pegou todo mundo de surpresa, né? O conhecimento sempre foi ruim, aí pegou todo mundo de surpresa, as pessoas estão aprendendo hoje meio que na porrada, na prática, né? São obrigadas a ler, e aí está aí esse resultado também que é catastrófico, porque falta exatamente a capacitação devida, o entendimento do como proceder na hora de reabilitar um paciente. Os viés da fisioterapia é muito grande. Quando o profissional ele para trabalhar apenas em uma área, ele acaba se sentindo muito aquilo que ele pratica no dia a dia. Eu até brinquei, eu era tão estética que um dia eu acordei e lembrei que eu era fisioterapeuta. E as pessoas as pessoas riem quando eu falo isso, mas não é de brincadeira. Eu já há muito tempo atuando, né, tipo, só dermato, tipo, eu tenho mais de 30 cursos desenvolvidos na área da dermato. E com várias outras especialidades, e só atendia na área da dermato. Aí houve um dia que eu digo assim, como é que eu vou fazer para sustentar 5 consultórios? Ficava complicado, né? Tipo, a pessoa com 5 consultórios e tinha que fechar as portas de tudo e viver de quê, né? Tendo tantos consultórios e não tendo nada para fazer em nenhum deles. Então, eu resolvi começar Aí eu lembrei dos certificados que eu tinha, do que dava para estar usando no momento. Aí eu lembrei que eu tinha um de fisioterapeuta intensivista. Nossa, foi a maior surpresa que eu tive quando eu lembrei que eu trabalhava com... tinha especialidade de respiratória e estava sofrendo por causa da estética, né? E aí, tipo, as pessoas ficam, nossa, você... Não, aí eu passei no processo seletivo, né, da Prefeitura de Natal. Aí eu disse, e o medo de assumir, né? Então eu resolvi não assumir. Eu resolvi não assumir a Prefeitura de Natal, né, como fisioterapeuta. Tinha que estar responsável pela UTI e com vários outros colegas, e eu ficava com muito medo, assim, quando o vírus começou, eu tinha um medo muito gigante. Na verdade, eu criei aquela resistência não pelo medo do vírus, eu tinha medo de ter contato com pessoas e levar isso para minha casa. Eu não tinha medo de ser contaminada, porque assim, querendo ou não, a gente quer dar saúde, a gente tem que estar preparado para lidar com essa situação. Somos nós que temos que estar na linha de frente. A gente não pode repassar só o problema para outras pessoas. A gente tem que se lembrar que a gente está ali para aquilo, a gente se preparou para isso. Aí, mas eu não quis, né? Eu não quis. Aí eu saí do Rio Grande do Norte e vim para o Piauí. Aí eu fiquei na dermato, até que a pessoa disse assim,
Eu estou com pessoas para atendimento pós-Covid. Aí minha assistente disse assim, a doutora, ela até é especialista, mas ela não gosta. Eu disse, não, eu gosto. Eu não tinha mais para onde correr, não. Eu disse, não, eu gosto. Pode mandar os pacientes que eu vou avaliar. Imediatamente eu comecei a preparar a ficha de avaliação de uma forma mais específica, porque aqui a gente sofre muito com a questão de poeira, de calor. Aqui é bem diferente. O Nordeste em si é diferente para a gente fazer reabilitação em pacientes respiratórios, porque aqui as condições climáticas daqui já são diferenciadas, tá? Aqui, quando chove, tipo, não fica frio, aqui faz mormaço. Quando está frio, é tão raro esse evento de ficar frio aqui, que as pessoas acabam ficando doentes também. Então, assim, se é calor, você tem dificuldade de respirar. Se faz frio, muda a condição climática, vai mais um problema, e por aí vai. Então, Flávia, assim, esse curso, você montou ele dentro de uma... Vamos falar um pouquinho da proposta do curso. Você montou ele dentro... Eu estou parando dele agora. O nosso curso, ele vai ser... O nosso curso, ele é de 180 horas, tá? Ele é dividido em 8 módulos. Seria uma aula por semana. Isso dá em torno de 2 meses de aula, no máximo 2 meses e meio, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer nesse meio intervalo, né? Ok. Será pela plataforma, né? Da mesma forma que a gente consegue ministrar essa aula. Você tem aí, Bia, os módulos para a gente dar uma olhadinha na programação do curso? Isso. Pronto, aí a gente tem o módulo 1, que é onde a gente vai falar sobre o sistema respiratório, né? A gente vai conhecer cada componente do nosso sistema respiratório para se formar. Então, quando a gente começa a conhecer o sistema respiratório, quando a gente conhece conhecer a fisiologia do sistema respiratório, aí a gente começa a conhecer a base para fazer qualquer tratamento. Desculpa. Tá? Agora acho que foi certinho. Isso. Quando a gente começa a conhecer, por exemplo, a gente tem visto as sequelas Covid, infelizmente a gente tem visto mais quando morrem pessoas famosas, que estudos são liberados, são as complicações que houve no quadro de cada paciente, elas são liberadas, e a gente vai montando os casos de formas específicas, a gente vai vendo o que vai acontecendo em cada área do pulmão, em cada área do sistema, para entender as morbidades que causam. Quando a gente está falando sobre a cavidade nasal, a laringe, a traqueia, isso é muito tranquilo, porque a gente está falando de vias aéreas superiores, a gente sente mais alguns sintomas quando a gente está passando por resfriados, gripes, coisas pequenas. Mas quando a gente começa a adentrar nos alvéolos, nos sacos alveolares, nos bronquiolos, tudo está interagindo com o sistema das trocas de sangue, do sangue gasoso, do ar que entra e sai do pulmão, da forma que esse tecido reage. A gente está falando das bactérias que adentram nesses tecidos, nos danos que eles causam nesses tecidos. Quando a gente conhece cada uma dessas partes individuais, e a gente consegue fazer um filme na cabeça, a gente consegue entender o que é uma inflamação no pulmão, o que é um pulmão que perde a complacência, a gente consegue entender o que é o surfactante pulmonar, o que esse líquido influencia diretamente nas inflamações. A gente consegue entender
cada etapa do desenvolvimento da fisiologia, quando a gente conhece a anatomia. A base de conhecimento é a anatomia. A gente precisa conhecer a anatomia, a fisiologia, para poder entender a patologia, o que está acontecendo. Então, assim, no COVID, por exemplo, a gente vem tendo acesso às informações de forma muito pequena. São poucas as informações liberadas de verdade. E informações conflitantes, né? Informações ainda assim, sem base, informações... sem comprovação, sem embasamento científico, por quê? A gente tem visto que estão politizando muito as coisas, e não dá para fazer dessa maneira. Né? A gente tem perdido, eu não sei para quem me acompanha nos meus status do WhatsApp, em 24 horas, a cidade da minha família foram 6 pessoas que morreram do Covid, quer dizer, 6 pessoas que morreram do Covid, que a gente nunca vai saber quais as sequelas que essas pessoas tiveram, qual o nível de lesão pulmonar que essas pessoas tiveram, a gente nunca vai saber de nada. As pessoas morreram, mas a gente não vai saber exatamente quais as sequelas que elas tiveram. Aí a gente vai para um caso que aconteceu no Rio, do ator Paulo Gustavo. O caso, tipo assim, o caso por ser um famoso, choca o Brasil inteiro, claro, mas eu gosto muito de dizer assim, tá? Não, eu amo o Paulo Gustavo, os trabalhos dele, mas eu gosto de dizer assim, é necessário morrer um famoso para se ver a gravidade das coisas. Porque só quando morreu alguém famoso que se mostrou as reais sequelas que estão acontecendo nos pacientes do Covid. E é incrível porque fizeram tantos procedimentos dele, inclusive aquele, como é que chama, aquele pulmão mecânico que foi tentado. O pulmão mecânico. Uma técnica que ainda ela é até usada muito, mas assim necessita de capacitação. É uma técnica que você tem que ficar monitorando full time, o tempo todo. Oi? A gente não só isso, a gente não fala nem só dessa necessidade desse conhecimento, assim, a gente vai um pouco além, né? Os recursos para se trabalhar algo do tipo. Né? Esse módulo 1 do curso, Flávia, você vai... esse módulo é uma aula, no caso. Seria uma aula do módulo 1 e cada módulo teria uma aula exclusiva, não é isso? Eu tenho que achar a minha aula aqui, achado. Cada aula, tipo, uma aula é sobre o sistema respiratório, aí a gente tem uma aula sobre a fisiologia do sistema respiratório. Seguido, a gente tem uma aula do sistema cardiovascular, né, que a gente vai falar do coração, do tecido, do débito cardíaco, a gente fala do sistema de regulação, a gente fala das válvulas, a gente fala sobre tudo relacionado ao coração. Aí o outro a gente vai falar sobre a circulação venosa, sobre os vasos, sobre a fisiologia do sistema cardiovascular, porque assim, um exemplo bem simples, eu gosto muito de falar sobre ele, é a gente falar sobre a hipertensão arterial. Quase todo profissional, tanto da estética quanto da área da saúde, ele sabe aferir uma pressão arterial. Mas pouquíssimos profissionais, eles sabem dizer fisiologicamente o que está acontecendo para a pressão ficar alta. E quando você sabe o que está acontecendo, é mais fácil de você chegar num resultado tratável. A gente faz um monitoramento dos pacientes, né? A gente faz a nossa avaliação, mais alguns testes de esforços, algumas coisas assim, na prática do dia a dia, e tudo isso a gente vai ter dentro dos nossos módulos. Mas a gente vai ter um módulo 5 específico para tratar sequelas de COVID, tá? São as principais complicações respiratórias e manejos respiratórios pós-COVID, alteração da dinâmica respiratória. A gente vai ter as indicações respiratórias segundo o comprometimento pulmonar, vamos dizer assim, porque a gente tem essa informação, é uma informação que os médicos eles nos passam, né? O pulmão ele foi comprometido 30%, 20%.
50%. Eu tive paciente agora com comprometimento de 70%. Então, assim, um paciente de 70%, para a gente fazer a fisioterapia dele, geralmente é fazendo com um aporte de oxigênio, não dá para fazer sem utilizar esse recurso. Alguns pacientes é mais os exercícios respiratórios associados com alguns exercícios livres, vamos dizer assim, de pouco impacto para o pulmão, para o respiratório, porque ele não teve tantas sequelas. Mas outros pacientes, eles são necessários de fazer terapia de oxigênio no momento que está fazendo a fisioterapia. Então, quanto mais acometido o paciente, mais recursos a gente precisa demandar para tratar deles. Então, a gente vai ter um módulo 5, ele é todo específico sobre o COVID. Sobre o COVID. Sim. Específico COVID. Entendi. Então, são 3 fases, né? E principalmente naquela fase intermediária, onde o paciente, você tem alguma coisa para aquele caso que foi muito grave, que ele foi muito tempo entubado, acabou de ser extubado. Então, todos esses pacientes, nas nossas condutas, todas elas são detalhadas. Eu acho que a gente vai ver isso lá no módulo 8, que a gente vai para as condutas na prática, que a gente vai chegar na oxigenoterapia, na nebulização, nos exercícios respiratórios. Aí tudo que a gente vai fazer de uma forma detalhada. A gente começa das condutas mais simples para os pacientes menos acometidos, até aos pacientes que tiveram um grande comprometimento pulmonar. A aula foi toda pensada na necessidade do profissional hoje para atuar no mercado hoje. É um curso rápido para preparar o mercado, tipo, a gente não pode fazer um curso que demore muito, porque se é para atender a demanda do mercado hoje, a necessidade do profissional hoje, então a gente tem que fazer um curso detalhado, de forma simplificada, que aborde todos os pontos necessários relacionados a isso. Aí eu contei com a ajuda de alguns colegas profissionais. Assim, eu fui conversar com alguns colegas fisioterapeutas que estão dentro da UTI diariamente, colegas enfermeiros que estão dentro da UTI, colegas que pode ser melhorado no dia a dia, e vai montando as condutas específicas para cada situação. Mas vale salientar que tudo isso a gente vai chegar às condutas 8, mas primeiro a gente chega no módulo 7, que é onde a gente faz as avaliações respiratórias, onde a gente faz uma ficha detalhada, onde a gente faz testes avaliativos, que a gente faz um teste quando pega o paciente, faz 2, 3 condutas e vai vendo a evolução do paciente à medida que vai repetindo os nossos testes. Tudo isso vai estar dentro do nosso curso. Mal pautado e são 180 horas, né? 180 horas completas, 180 dividido em 8 módulos. 8 módulos. 8 módulos que a gente vai ter as aulas ao vivo e o material em PDF que também vai ser disposto para o certificação. aluno, e mais um certificado validado pelo MEC. Validado pelo MEC. Cortou. Isso é importante porque isso o profissional vai poder usar essa certificação para também adentrar o mercado de trabalho com especialidade, né? Então, a gente vai estar falando diretamente de especialidades aí. Que hoje, o que mais se procura é especialidade, né, Flávia? Sim, eu estava vendo, antes de montar a grade curricular, claro que a gente faz toda uma pesquisa de mercado para ver o que os hospitais estão pedindo. O mínimo que se pede é comprovação de 180 horas em conhecimento, coisas assim. E eu achei isso bem interessante, porque os cursos de extensão, basicamente, eles começam com 180 horas. Entendi. Então, assim, com relação ao curso, a gente pode prever que o profissional fazendo vai estar bem capacitado, com 180 horas de curso, 8 módulos, que em 3 meses ele vai estar com certificado técnico importante para ele começar a trabalhar.
Um pouco menos de 3 meses, ele vai estar podendo trabalhar, tipo, o curso começando no início de... A nossa aula inaugural é mais para tirar as dúvidas, como adentrar no material, que seria dia 28, né? Dia 28 de maio. O profissional ele vai ter uma mentoria de como estar acessando o material, de estar tendo acesso ao PDF, de estar se preparando para o suporte mesmo. A gente vai estar abrindo todas para ele questionar as dúvidas que ele venha porventura ter em relação a como assistir essas aulas. E a aula inicial mesmo seria dia 5 de junho. Perfeito. Eu espero que a gente consiga ter o máximo de pessoas, porque o curso que eu já vi a prévia dele, eu sei que é fantástico, vai muito de encontro, é um curso que as pessoas hoje não têm isso na rede acadêmica dessa forma, né, de uma forma tão específica, de uma forma filtrada, de uma forma atual, né, Flávio? Isso é terrível, né? Eu vou dizer assim, tipo, por favor, meninas, vocês que estão aí do outro lado, não ri de mim, tá? Eu gosto de dizer, Nascimento, que esse curso foi Deus que soprou no meu ouvido, tá? Foi um curso soprado por Deus, porque eu estava assim, eu queria tanto ter uma forma de ajudar, mas eu me arrependi muito de não ter assumido o meu trabalho lá em Natal, sabe? Porque eu queria estar sendo útil, estar sendo mais útil. O fato de eu não estar sendo mais útil lá dentro me fez criticar tanto os profissionais que eu quis fazer uma coisa diferente. Que bom. Vai ser muito bacana, a gente vai replicar. E vamos dar uma pitadinha para o pessoal da recuperação pós-Covid. O pessoal pediu muito para a gente para replicar. Estão demorando um pouco para acessar a sala, mas muita gente pediu a reprise desse mini curso, né? Dessas dicas que foram tão bacanas, importantes e com descobertas, né? E para a gente começar aí, você dá de novo essa condição para que a gente possa começar agora a entender melhor essa recuperação pós-Covid, usando técnicas naturais, técnicas eficazes e de uma forma prática, né? E eficaz também, como a gente está falando. Né? Você não está reparando, mas eu vou dizer, né? Eu fiz um procedimento de pele, aí eu apliquei. Eu tô de cara lisa, né? Estou usando só melaleuca agora no meu rosto. Adorei. Ela é maravilhosa. Adorei. A melaleuca, eu vou te falar uma coisa, ela ilumina o tecido, ela combate algumas bactérias. O laser usando junto, você tem uma ação de antioxidante, principalmente ação antioxidante da luz, né? E você consegue combater radicais livres. Quando você ativa com a melaleuca, né, o que a gente consegue? Consegue fazer com que o seu organismo produza muito mais colágeno, muito mais elastina, de uma forma muito mais eficaz. É uma ação bem mitocondrial mesmo, né? Então, a função do laser exatamente é essa, né? De melhorar você consegue... Exato, você tem oxigenação, você combate radicais livres, né? Não, mas eu fiz isso tudo porque eu fiz o procedimento na hora de fazer o curso, praticamente. Não foi para fazer propaganda do óleo, não, tá? Foi porque... eu sou muito honesta, gente. Foi porque eu estou na casa de uma amiga e eu vim para o atendimento em uma das cidades próximas aqui. Aí eu fiquei na casa da minha amiga e não trouxe nada de maquiagem. Aí eu disse, eu vou aparecer de cara lisa, sem ter nada. Aí eu disse, como eu ando com minha maleta de procedimentos, aí eu peguei, fiz um procedimento e apliquei a minha maleta para poder aparecer de cara lisa. Mas se ninguém tiver mais alguma dúvida ou quiser interagir, a gente pode caminhar para o encerramento. Minelli, vamos... Eu gostaria de saber o resultado da enquete, se alguém responde a enquete. Responderam, nós tivemos aqui, algumas pessoas já saíram, mas fisioterapeutas e esteticistas da área. Na questão da embolia, a maioria acertou. E já conheciam a Formato Cosmética, tiveram 2 pessoas que não conhecia, mas nós vamos levar esse conteúdo para outras pessoas e com certeza essas perguntas da enquete vão crescer bastante, aí a gente passa nas redes sociais qual foi o resultado final.
O curso a gente vai estar prospectando, mandando para todo mundo, vamos estar colocando nas redes sociais, e é um curso muito bacana, um curso de formação, de capacitação, o curso da doutora Flávia, assim, eu recomendo, e a gente vai estar junto nessa empreitada. Isso, com certeza. Na tela está o curso de reabilitação pulmonar. Esse curso tem extensão de 180 horas, não é brincadeira, e um curso pautado em ciência, de fato, com certificação do MEC, tá, gente? Questão de valores, inscrições, pode entrar em contato com a gente pelo privado, que a gente consegue estar efetuando a inscrição. Então, eu quero agradecer todo mundo. Fica o meu agradecimento, né? A gratidão por tudo. E, principalmente, gente, vamos manter cuidado. Vamos manter o cuidado por nós e pelo nosso próximo. Tchau, gente. Tchau, gente.